mais de 10 anos falando inglês e há muitos anos já ajudando muitas pessoas a destravarem o inglês, eu separei aqui 8 dicas, fiz até uma colinha, para você aprender inglês sozinho e com mais facilidade. E eu garanto para você, se você assistir esse vídeo e praticar o que eu vou te ensinar, você vai chegar no máximo em julho desse ano já falando bastante inglês e conseguindo destravar o seu inglês, que eu sei que é isso que você quer. E a última dica, a 8ª dica, é uma das melhores de todas, que eu uso com os meus alunos e eu vejo o maior resultado. Então vamos lá para as dicas. A primeira dica que eu tenho é os verbos. Quanto mais verbos você souber, quanto mais verbos você aprender, mais você vai conseguir se comunicar em inglês. Verbo, gente, é ação. Verbo é ação. Coloca na sua cabeça, verbo é ação. Verbo é ação. Então, se eu sei o maior número de verbos possíveis, mais eu vou conseguir falar, comunicar as ações do meu dia a dia. Então, falar, um verbo, talk, andar, walk, comer, eat. Então, você tem que pegar aí na internet a maior lista de verbos que você tiver, que você encontrar e devorar esses verbos. Devore os verbos. Quanto mais verbos você souber, grava isso. Quanto mais verbos você souber, mais você vai conseguir se comunicar. Então, a primeira dica, aprenda o maior número possível de verbos. Verbos vai salvar o seu inglês. Segunda dica, com esses verbos que você vai estudar e que você vai aprender, você vai ter que conjugar os verbos. Quando eu estava estudando, eu era a louca dos verbos, eu ainda sou a louca dos verbos, porque eu sei o poder que os verbos têm em aprender uma língua, aprendendo uma língua. Então, eu ia assim, eu pegava o verbo walk, caminhar. Eu falava, como que eu falo esse verbo no presente, conjugando? Então, ok, I walk, you walk, he walks. Inclusive, se você tem dificuldade nos tempos verbais, eu amo ensinar tempo verbal. Se você tem dificuldade, coloca aqui nos comentários, teacher, me ajuda com o tempo verbal, que eu vou fazer um vídeo para vocês. Eu faço esses vídeos ajudando vocês com os tempos verbais, ok? Então, pega esses verbos e conjuga eles, conjuga os verbos. Como que eu falo esse verbo no presente? Como que eu falo ele no passado? Como que eu falo ele no futuro? Pensa comigo, se você aprender o presente, o passado e o futuro, gente, vocês vão conseguir se comunicar bastante, vão conseguir fazer muita coisa. Já vai conseguir desenrolar, já pode viajar com presente, passado e futuro. Não vai passar fome. Então, aprender os verbos, pega um caderninho e vai conjugar os verbos. Como que eu falo no presente? Como que eu falo no passado? Como que eu falo no futuro? Isso vai destravar o seu inglês de um tanto que depois você vai me ajudar. A terceira dica, assista os seus filmes e séries favoritos em inglês, que você já assistiu em português, assiste em inglês. Grey's Anatomy, né? Qualquer série que você gosta, assiste. Se você já assistiu em português, assiste ela em inglês, porque você já sabe a história, você não vai ficar com aquele negócio, eu tenho que entender. E você vai conseguir aprender vocabulário novo, pegar a pronúncia, pegar a fala. Então, mesmo que você não entenda, tira da sua cabeça que você tem que entender tudo para começar a assistir. Não, começa a assistir e o nosso cérebro, ele é tão inteligente que tem um verbo, um phrasal verb em inglês que é chamado figure out. Figure out. O que é isso? É desvendar, descobrir. O nosso cérebro, ele é perfeitamente ajustado para a gente figure out, para a gente descobrir, desvendar.
Então, se você começar a assistir muitas séries em inglês, filmes em inglês, mesmo que você não entenda no começo, com o passar do tempo, você fazendo isso constantemente, você vai melhorar o seu cérebro, ele vai começar a desvendar as palavras, a descobrir as palavras. Então, não espere entender tudo para você começar a assistir. Não espere. Comece a assistir e no caminho você vai melhorando e vai entendendo mais. A quarta dica também é um pouco relacionada com isso, que é o quê? Ler. A gente tá aqui, ó, tem muitos livros, a gente tem muito livro de criança em inglês. Inclusive, eu tenho uma série de 50 livros em inglês, com áudio e com áudio em inglês e o livrinho. Se você quiser, comenta aqui nos comentários, me chama lá no meu Instagram, Vitória Ricardo com TH, que eu te mando um livrinho para você praticar, ok? Então, não espere também você entender todas as palavras para você começar a ler um livro em inglês. Não, quando eu estava estudando, eu estudei inglês na África do Sul, lá tinha a biblioteca, e na biblioteca tinha assim, level 1, level 2, level 3, os livros eram divididos por levels, né, que eram os levels dos níveis da escola. Eu li todos os livros que tinha na biblioteca, do level 1, do level 2, do level 3, do level 4, eu li todos. E minha professora, na época, ela falou assim, Vitória, você não precisa entender cada palavra para você começar a ler. Não, o nosso cérebro, como eu falei, é inteligente, ele vai fazer o trabalho dele. Então, tira esse negócio da cabeça que você tem que entender tudo, que você tem que entender todas as palavras para você começar a assistir, para você começar a ler. Não! Começa hoje a praticar essas dicas que eu tô te falando, que eu tenho certeza que daqui 6 meses o seu inglês vai estar, deslanchando. Muitas palavras que você não sabia, você já vai estar sabendo, porque o nosso cérebro, ele vai figure out. Não espere entender para ler os livros e para assistir as séries. Claro que os livros, a gente começa com um livrinho de criança, historinha, depois a gente vai passando para os livros maiores, ok? Quinta dica, mude o seu celular para inglês. Mude o seu celular para inglês. Gente, a gente passa o dia todo no celular. Então, muda ele para inglês, meu querido. Mude o seu celular para inglês. Viva o inglês na sua vida. É impossível você mudar o seu celular para inglês, consumir conteúdos em inglês, ouvir áudios em inglês, conjugar verbos em inglês e você não destravar esse inglês. Não tem como. Então, mude o seu celular para inglês, que toda hora você vai estar mexendo, você vai aprender palavras novas. Às vezes você vai ter que desmudar de novo para o português. Eu fiz isso várias vezes no começo, mas whatever, não tem nada. Depois muda de novo para o português, muda para inglês, você vai aprendendo. A sexta dica, gente, eu fazia muito isso, muito. Detalhe, essas dicas aqui, todas eu já usei. Eu usei em mim, eu comprovei em mim mesmo. Caderno, tenha um caderno de vocabulário. Gente, olha, meu esposo tem uma agendinha aqui. Eu andava com uma agendinha, com um bloquinho de notas para cima e para baixo. Aonde eu via e eu ouvia, escutava uma palavra nova, eu ia lá e escrevia no meu caderninho. Eu tinha um caderninho só de vocabulário. Separe um bloquinho de notas ou um bloquinho de notas no seu celular. Coloque esse bloco de vocabulário. Toda palavra nova que você ouvir, que você escutar, você falar, opa, essa palavra é nova. Vai lá e escreve. Escreve essas palavras, que quando a gente escreve, é comprovado que o cérebro, ele guarda mais. Então, tem esse bloquinho de notas, um caderninho para você escrever sempre as palavras novas, os vocabulários novos. A sétima dica. Eu fiz e faço muito isso. Quando você olhar para um objeto, tente lembrar ou tente pensar como que é o nome daquele objeto em inglês. Então, sempre quando você olhar para um objeto, você pode pensar, ok, o que é isso em inglês, né?
Como que é o nome disso em inglês? Pen. Então, você pode olhar, pen. Olhar books, control, wall, e vai olhando. Então, imagina se você começar a fazer essa dica hoje, a praticar essa dica hoje. Todo objeto que você olhar, você vai pensar como que você fala aquela palavra em inglês. Imagina se você começar a praticar essa dica hoje e você começar a pesquisar todas as palavras do seu dia a dia em inglês. Você vai aprender bastante, então faz essa dica. E a última, que também é relacionada com a sétima, que eu faço muito com os meus alunos. Eu já ensino inglês há mais de 7 anos, ajudando muitas pessoas a destravarem o inglês. E eu uso muito essa dica com os meus alunos. Nos nossos materiais de inglês, no material da nossa escola, nós temos muitas pictures, muitas figuras, né? E sempre eu falo o vocabulário novo, aprender um vocabulário novo, eu peço para os meus alunos fazer essa dica, que é o quê? 8ª dica. Aprender uma palavra nova, tenta fazer uma frase com ela. Aprender uma palavra nova, tenta fazer uma frase com ela. Então, vamos supor, notebook, né? Essa aqui é um notebook. Vamos supor que eu não sabia a palavra notebook. Então, aprendi notebook, eu sempre vou tentar fazer uma frase nova com a palavra que eu aprendi. Então, eu posso fazer I have a notebook. Eu tenho um notebook. I have a black notebook. Eu tenho um caderno preto. Então, se todas as palavras que você aprender, você tentar fazer frases com ela, você vai deslanchar o seu inglês. Você vai destravar o seu inglês de uma forma que você não está entendendo. Porque isso ajuda muito a fixar a palavra, o vocabulário que você está aprendendo, e também ajuda você a conectar. O que é a fluência? Você conseguir fazer frases, conseguir se comunicar, conseguir deslanchar esse inglês. Quanto mais frases você fazer, quanto mais frases você fizer, mais você vai conseguir conectar as palavras, juntar, formar, né, se comunicar melhor. Então, coloca essas dicas em ação, pratica essas dicas, que eu tenho certeza que se você fizer isso, daqui para julho o seu inglês vai ter mudado drasticamente. E se você quiser aprender inglês efetivamente, se esse ano é o seu ano de aprender inglês, vem com a gente aprender conosco na nossa turma, na nossa comunidade. Me segue lá no meu Instagram, Vitória Ricardo, que tem todos os detalhes. As turmas vão começar no dia 10 de março, próximo mês só. Então, vem conosco e aprender nessa aventura maravilhosa que é aprender inglês. Ok? Bye, bye! Se você gostou, deixa teu like, curte e comenta aqui embaixo, hein? O que você quer? Qual a sua dúvida? Que eu vou fazer um vídeo tirando a sua dúvida.